Olha, o secretário Robert Rios já está aqui com a gente, porque há informação de que o caso Fernanda Lages, ao ser anunciado amanhã pela Polícia Federal, poderá retornar para a Polícia Civil. E é isso que nós gostaríamos de saber do secretário de Segurança, Robert Rios, nesse momento. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Silas. Pode retornar as investigações para a Polícia Civil, secretário? Silas, boa tarde. Primeiro Boa tarde. o senador João Vicente passa tanto tempo desaparecido e quando aparece, tem mandar um emblema do Flamengo, né? Manda do Vasco. Mas é porque eu sou vascaíno, ele não iria me mandar um emblema do Flamengo, né? Mas me incentivava a mudar, né? Silas, eu acho o seguinte, o caso da Fernanda Lages foi investigado pela Polícia Civil. A Polícia Civil concluiu suas investigações dentro daquele tempo que lhe foi ofertado pelo Ministério Público. Depois esse caso está com a Polícia Federal, que sequer disse qual é o seu veredito, seu relatório, suas impressões sobre o caso. Eu passei 30 anos na minha vida na Polícia Federal. Eu acredito tanto na Polícia Federal quanto acredito em Deus. Certo? Eu conheço aquela... Acredito. O senhor não está exagerando, não, é em termos absolutos. Você comparar a Polícia Federal não estou comparando, a Deus? não. Estou falando minha crença. Por amor de Deus. Não vamos misturar as coisas para não ficar ruim, né? É. Eu não estou comparando o federal com Deus. Eu estou comparando minha crença, o que eu acredito. Certo. Eu nunca vi uma coisa errada de Deus e nunca vi uma coisa errada da instituição Polícia Federal. Certo? Então a Federal vai concluir o inquérito, ela exauriu todas as possibilidades e eu tenho certeza que quando a Federal entregar o seu inquérito, sua investigação, não tem mais o que ser investigado. Certo? Investigado. Então eu acho que do que estiver com a Polícia Federal investigado, vai para o Ministério Público e vai para a Justiça. Não tem mais que voltar à esfera policial. A informação ontem divulgada oficialmente é de que havia um ofício do próprio ministro da Justiça, o comandante da Polícia Federal, dizendo que ele não autorizava a investigação de homicídio da Polícia Federal. Silas, surpreendeu a todos. Né? A mim não surpreende não, Silas. Por quê? Porque eu fiquei na Federal 30 anos, como eu lhe falei. Não compete à Polícia Federal investigar esses homicídios ordinários, a não ser que fosse homicídio praticado contra servidor público federal no exercício da profissão. O que disseram que você pegar aqui as suas fitas, cadê o Pompom? O Pompom tá ali. Chame o Pompom. Pompom pega aqui as fitas do Silas, que vai ver aqui os promotores dizendo aqui do Silas que havia uma vertente certo, de prostituição internacional, uma vertente de tráfico de drogas, que são competência federal. Então, pela essa vertente, pediram ao ministro, certo, que a Federal investigasse esse caso. E a Federal investigou esse caso dentro dessa vertente. A Federal não investigou o homicídio. E ela investigou o homicídio até exaurir, certo? Para investigar essa vertente, tinha que investigar o homicídio, claro. Né? Então, investigou o homicídio, levou o corpo lá para São Paulo, periciou o corpo, mas nessa vertente que denunciaram, que teria... uma vertente do... Tráfico de mulheres, tráfico de mulher internacional. Tá? É verdade. Mas o ministro tinha que ter, assim, certo? Vou dizer que um termo bem vulgar até, um álibi para dizer, né? Federal, investigue por isso, né? Isso. Ela não podia ser simplesmente, Federal, atropele as competências, investiga o homicídio. Não ia dizer isso, né? Não ia dizer isso. Não. E o que o senhor espera agora, secretário? Com a sua experiência de policial federal, inclusive, porque está todo mundo dizendo, vai voltar para a Polícia Civil. O senhor me diz agora que quando a Polícia Federal entregar, não tem mais o que investigar. Não tem porquê ir para a Polícia Civil, certo? Não tem porquê. Silas, tem gente que não quer aceitar os fatos, a realidade dos fatos, certo? O inconformismo não é caso de polícia, não. Não é porque você não se conformou com a investigação da Polícia Civil, você não se conformou com a investigação da Polícia Federal, certo? E eu já disse um dia desse aqui no canal de televisão, que é aquele caba teimoso, sabe, Silas? Um olha pro bicho e diz, é um boi. Aí o outro olha assim, é a vaca, é um boi, é uma vaca, é um boi, uma vaca. Aí faz uma aposta, entendeu? Aí joga uma pedra, aí sai voando. Brrr. Aí o outro assim, voou, mas é boi. Certo? Como é que boi voa, meu Deus do céu? Então é agora só teimosia tola, besta, para impressionar a opinião pública, certo? Para ver se ganha a opinião pública, vai dar. Agora vamos lá para o Silvio. Eu tenho mais uma diligência, sabe? Se tem mais uma diligência, que ele não pediu antes, né? Se tinha mais direito para fazer, que não pediu tudo antes. Está com mais de um ano que se investiga isso aí. Eu sei que a Polícia Federal só dará o resultado amanhã. Você acha que não foi comprovado o homicídio? Por isso? Não, eu não posso achar nada porque eu não conheço os autos. Certo? Eu conheço aqui pela telinha, né? Assisto muito o seu programa debate muito Fernanda Lages. Eu leio muitos portais, os jornais e vou me inteirando como qualquer pessoa do povo em casa vai fazendo. Eu só tenho crença na Polícia Federal.
como eu tenho crença na Polícia Civil, quero comparar duas investigações e ver se houve discrepância. Isso que eu vou fazer. Mas a Polícia Civil, qual será o papel da polícia comandada pelo senhor hoje, ao final desse inquérito? O papel da polícia comandada por mim? Sim. O papel que ela executa é investigar bens, investigar crimes praticados contra... Não, eu digo nesse caso, delegado, por exemplo, encerrou, a Polícia Federal vai entregar e o Ministério Público deve fazer a denúncia. Se a Polícia Civil investigou, apresentou seu relatório, não se conformaram com a investigação da Polícia Civil, compararam com um carro quebrado, uma sucata velha, imprestável. Aí diz assim, eu vou ver nessa sucata velha imprestável, se uma roelinha, se eu pego um parafuso, uma roelinha e consigo fazer alguma coisa. Desacreditaram, desmoralizaram publicamente a Polícia Civil, jogaram a Polícia Civil contra a opinião pública, fizeram um estardalhaço contra a Polícia Civil. Aí esse inquérito foi para a Polícia Salvadora, que é a Polícia Federal, certo? E nós estamos todos esperando amanhã. Mas para que diga a federal aonde foi que a Polícia Civil errou, aonde foi que ela se vendeu, onde foi que ela foi comprada, e onde é que está diferente as investigações. Né? Agora, depois que a federal investigou tudo isso exaustivamente, exauriu as investigações, tem o que ainda para investigar? Não tenho dúvida disso. E aqui alguns contestando a sua firmeza na Polícia Federal. O cidadão disse que teve o caso do Demóstenes, né? Que chamou a atenção da Polícia Federal. Teve o caso também do Banco Central roubado em Fortaleza, que o dinheiro sumiu de dentro da Polícia Federal. Os caras só fazem aqui... Silas, a minha certeza na Polícia Federal, a minha convicção na Polícia Federal, se prende pelo conhecimento que eu tenho da Polícia Federal e dos casos. O cidadão não tem conhecimento de nada, certo? Não há nada que o Supremo Tribunal esteja julgando no mensalão que não foi a Polícia Federal. Verdade. Quem colocou o Zé Disseu no Banco do Réu foi a Polícia Federal. Quem colocou aquele deputado João Paulo foi a Polícia Federal. Quem colocou os banqueiros poderosos do país no Banco do Réu foi a Polícia Federal. Quem colocou o ministro, o filho do Lula, foi a Polícia Federal. A Federal colocou no Banco do Réu a família Sarney todinha, Silas. Foi ou não foi? Filho de Sarney, se foi absolvido, foi na Justiça, não foi pela Polícia Federal, não. Então a Federal, Silas, ela não tem medo de nada, de ninguém. Ela já foi para cima da família Sarney, para cima do Collor de Mello, para cima de Lula, da família do Lula, para cima de presidente de Senado, presidente da Câmara, investigou banqueiros, empresários importantes desse país. Então, por que é que aqui no Piauí, Silas, tem alguém poderoso que ia segurar a Polícia Federal? Logo aqui no Piauí. Tenho até curiosidade de saber quem é esse poderoso. O que então é simples, a Polícia Civil não tem que receber para fazer novas investigações, porque é o que se noticia, que esse inquérito pode voltar para a Polícia Civil. Silas, qualquer investigação que seja a nossa competência, que for requerida pela Justiça, nós vamos cumprir, nós não vamos nos insurgir contra a Justiça, não. Agora, eu não vejo motivo e não vejo porquê. Só se for inconformismo de alguém para dizer voou uma reboi e querer mandar um inquérito para o Federal para dizer que não acabou ainda a investigação, só se for isso. Então tá certo. Então tá aí o secretário de Segurança dizendo que não vê motivos, depois do relatório feito pela Polícia Federal, desse relatório voltar e de haver novas investigações pela Polícia Civil. Até porque, Silas, são 3 investigações distintas, Silas. Não tem aquela investigação da Polícia Civil, aquela da roelinha que às vezes se aproveitava? Não tem essa da Polícia Federal? E tem outra investigação, Silas, a investigação do próprio Ministério Público. Os 2 promotores fizeram uma investigação paralela. Eu fui ouvido nessa investigação. A dona Bizé Castro foi ouvida, o jornalista de Matheus Azevedo foi ouvido nessa investigação. Isso foi o que eu vi publicamente sendo ouvido, certo? Então, se o Ministério Público tem uma investigação, pelo menos, e não acredita na federal, na civil, pelo menos acreditar na dele, né? Acreditar na dele, ou prosseguir ele mesmo investigando, não tem nenhum problema. Então tá certo. Está aí então o posicionamento do secretário estadual de Segurança, dizendo que não acredita que depois do relatório, fica bem claro, da Polícia Federal, haja algo para a Polícia Civil investigar. Mas a pergunta é, afinal, mas a Polícia Civil disse que não concluiu o inquérito. Né? Naquela época ela não deu como concluso. Concluiu e relatou. Faltava esperar a perícia, porque o Ministério Público disse na televisão que não ia dar mais prazo nenhum. Mas então o que faltava encaminhar, as perícias que estavam inconclusas, foram encaminhadas. E mais do que isso, o Federal está com quase um ano aí investigando, levou o corpo lá para São Paulo, chamou os melhores peritos do Brasil, está tudo aí acompanhado. Silas, a investigação que o Ministério Público fazia paralelo é tão assim profunda que ele trouxe para cá 2 peritos de fora. Você lembra de Brasília? Vieram os peritos de Brasília, peritos famosos de Brasília, acompanhar em nome do Ministério Público essas investigações. Então, e a investigação do Ministério Público, cadê? O levantamento, senhor. O Ministério Público não investiga, né? Não, investigou. Eu fui interrogado pelo Ministério Público.
Então tá certo. Fui interrogado, ele não me levantou nada, ele me interrogou Arimatea Azevedo, interrogou Bizé Castro, interrogou gente aí, foi muita. Então tá certo. Tá aí o secretário de Segurança, então, essa perspectiva de que o inquérito poderia voltar pela Polícia Civil. O secretário disse que ele mesmo não acredita nisso, porque a Polícia Civil já fez o que tinha de ser feito e a Federal também já fez o que ela tinha que ser feito. As três investigações, então, Polícia Federal, Ministério Público e Polícia Civil. Tem aí, Silas, tem aí a KGB, que é a Polícia da União Soviética, tem a CIA, tem a CIA americana, tem o Mossad israelense, tem polícias aí tão boa quanto a civil, quanto a federal, certo? Podia fazer um convênio internacional, um tratado internacional para investigar esse caso aqui. Já que tem gente que não se conforma com nada. Acha que a federal não está certa, acha que a civil não está certa, que o Ministério Público não está certo, então... Pô, tá certo, secretário. Vou chamar o HGB, né? A CIA, FBI, Mossad israelense, grande polícia, polícia montada do Canadá. O senhor está sugerindo isso? Estou sugerindo nada, é para os inconformados. Certo? Para os inconformados que ficam na televisão desacreditando a Polícia Civil, ficam na televisão desacreditando a Polícia Federal, pensando que pode desmoralizar, certo, instituições que têm grande serviço prestado ao Piauí e ao Brasil.